querida mãe desapareceu alguns dias após seu aniversário. A família tinha certeza de que ela não poderia simplesmente desaparecer. No entanto, o seu desaparecimento levou à revelação dos segredos mais sombrios da família. Ao sul de Fayetteville, Carolina do Norte, fica a pequena e aconchegante cidade de Hope Mills. Em 1987, Edward Dean Williams e seu segundo marido comemoraram o nascimento de sua filha Tabitha. 2 anos depois, nasceu sua segunda filha, Anne. Edward Dean também tinha um filho, Terry, que ela teve em seu primeiro e breve casamento difícil. Após o divórcio, o pai de Terry desapareceu de sua vida. Terry cresceu inteligente e forte, e suas irmãs o admiravam. Para elas, ele sempre foi um modelo. Edward Dean sempre colocou seus filhos em primeiro lugar e estava disposta a fazer qualquer coisa por eles. Ela os ensinou a perseguir seus objetivos e a serem independentes. Embora estivesse orgulhosa de todos os seus filhos, ela frequentemente destacava as conquistas de Terry. Edward Dean tinha uma relação maravilhosa com seu irmão mais velho, Robert, que era uma pessoa muito reservada e tranquila. Robert estava sempre disposto a cuidar das crianças e a apoiar sua irmã nos momentos difíceis. O segundo casamento de Edward Dean não durou muito, e após o divórcio, ela decidiu não se envolver mais em relacionamentos. Mas o encontro com Michael Williams mudou tudo. Edward Dean conheceu Michael através de seu irmão Robert, com quem Michael serviu no exército. Michael era bondoso e paciente, e após 2 casamentos fracassados, ele se tornou o melhor homem de sua vida. Edward Dean e Michael se casaram no dia 6 de agosto de 1999. Após o casamento, os filhos de Edward Dean não aceitaram Michael imediatamente. Com o tempo, no entanto, ele conseguiu conquistar a confiança e o afeto deles. Este casamento foi muito feliz. Michael estava sempre disposto a ir te ajudar, cuidava das crianças e nunca lhes negava nada. Ele era completamente diferente dos homens com quem Edward Dean havia se relacionado anteriormente. Com Michael, ela se sentia segura. Michael cuidava sozinho da família, e Edward Dean não precisava mais trabalhar em 3 empregos ao mesmo tempo, como antes. Ela estava sempre sorrindo e era muito feliz com Michael. Alguns anos depois, Anne e Tabitha terminaram o ensino médio. Terry ingressou na academia naval e toda a família ficou feliz com sua decisão. Eles acreditavam que ele tinha um futuro brilhante pela frente. Em março de 2010, Edward Dean recebeu a triste notícia. Seu amado marido Michael foi diagnosticado com uma doença grave. A doença de Michael abalou a todos. Em pouco tempo, ele se transformou de um homem forte e saudável em uma pessoa totalmente indefesa. Despedir-se dele foi muito difícil para Edward Dean. Finalmente, ela havia encontrado um homem que a amava e cuidava dela e de seus filhos. E agora, ela o havia perdido. Um ano depois, o primeiro aniversário da perda de Michael se aproximava. Edward Dean achou difícil seguir em frente. Ela parecia muito solitária e deprimida. Seus entes queridos tinham a sensação de que ela queria apenas conversar com alguém para preencher o vazio dentro dela. Felizmente, seu filho Terry sugeriu que ele morasse com ela por um tempo, para que ela não ficasse sozinha. As filhas e a própria Edward Dean ficaram felizes com essa sugestão. No entanto, como se viu, essa felicidade durou pouco para os filhos de Edward Dean. No 1º de dezembro de 2011, a filha mais velha de Edward Dean Williams, enquanto pendurava a roupa do lado de fora, de repente ouviu o toque de um telefone celular. Seu tio Robert ligou e perguntou se ela havia falado com a mãe recentemente, pois ela não estava atendendo suas chamadas. Tabitha imediatamente ligou para sua irmã mais nova, Anne. Anne suspeitou que a mãe pudesse ter saído para ficar sozinha, mas Tabitha observou que a mãe sempre avisava quando saía. Então, elas decidiram que Robert deveria relatar o desaparecimento à polícia. No 4 de dezembro de 2011, um policial de patrulha notou um carro abandonado na beira da estrada.
Após verificar as placas, ele descobriu que o carro pertencia a Edward Dean Williams. O carro estava a 5 quilômetros de sua casa, mas Edward Dean não estava em lugar nenhum. O policial chamou os investigadores para a cena. O carro não estava trancado, e no painel havia um telefone com uma mensagem aberta de seu irmão Robert. Se você está lendo isso, por favor, ligue. Estamos preocupados. A 30 metros de distância do carro, os investigadores encontraram uma bolsa amarrada a uma árvore pertencente a Edward Dean. Dentro, havia sua carteira de motorista, um talão de cheques e mais de $3.000 em dinheiro. A polícia também descobriu que a chave do carro estava desaparecida. Obviamente, a pessoa que estava ao volante levou a chave com ela. Robert, o irmão de Edward Dean, foi chamado ao local onde o carro foi encontrado. Os investigadores notaram suas inúmeras ligações e mensagens, o que sugeria que ele suspeitava de algo. Robert relatou que Edward Dean não respondia às suas ligações há cerca de uma semana e que ele não sabia onde ela poderia estar. No entanto, ele não havia registrado um boletim de ocorrência, o que pareceu estranho à polícia. Robert também mencionou que Edward Dean morava nas proximidades, junto com seu filho Terry, que talvez soubesse onde ela estava. Após o início do caso do desaparecimento de Edward Dean Williams, os investigadores chamaram Terry para interrogatório na esperança de descobrir o paradeiro de sua mãe. Terry disse que viu sua mãe pela última vez há cerca de uma semana. Ela mencionou que iria sair da cidade por 1 ou 2 dias, mas não disse exatamente para onde. Terry não se preocupou, pois ela costumava ficar fora de casa por semanas. Quando os investigadores falaram com Robert, ele compartilhou informações preocupantes. Robert disse que sua irmã havia perdido ao marido há 1 ano e ainda não havia superado essa perda. Talvez ela não tenha conseguido lidar com a perda e estivesse planejando algo ruim. Os investigadores decidiram seguir essa teoria e contataram as filhas de Edward Dean para saber mais sobre seu estado emocional. A filha mais nova, Anne, foi chamada para interrogatório. Ela disse que sua mãe às vezes ligava chorando, e amigos confirmaram que Edward Dean podia ligar no meio da noite e chorar. A filha mais velha, Tabitha, também foi chamada para interrogatório. Tabitha imediatamente rejeitou a ideia de que sua mãe poderia estar planejando algo ruim. Ela morava nas proximidades e via sua mãe com frequência. Tabitha disse que sua mãe estava muito ansiosa pela formatura dela e não poderia simplesmente desaparecer. Se Edward Dean tivesse planejado sair por um curto período, ela com certeza teria avisado sua filha. Desde o início, os investigadores suspeitaram de Robert, o irmão de Edward Dean. Eles perguntaram a Tabitha se seu tio poderia estar envolvido no desaparecimento de sua mãe, mas ela rejeitou essa possibilidade de forma categórica. Robert estava em contato diário com sua irmã, e quando ela parou de responder às suas mensagens e ligações, ele hesitou em registrar um boletim de ocorrência. Os investigadores se perguntaram por que ele não foi imediatamente à polícia quando ela deixou de estar disponível. Enquanto a polícia investigava, a família de Edward Dean pediu ajuda aos moradores locais. Anne e Tabitha apareceram em noticiários locais, na esperança de obter apoio na busca. Tabitha acreditava até o fim que sua mãe seria encontrada e que poderia ir à sua formatura. Em 11 de dezembro de 2011, 2 semanas após o desaparecimento de Edward Dean Williams, a polícia recebeu uma pista sobre provas desconhecidas encontradas em um lixão ilegal nos arredores da cidade. Descobriu-se que era a desaparecida Edward Dean Williams. O lixão estava localizado a cerca de 1 quilômetro de sua casa, e suas roupas estavam sujas. Os investigadores informaram a família sobre a descoberta. As filhas receberam a notícia de forma pesada e inicialmente não queriam acreditar no que havia acontecido. Quando o caso de desaparecimento se transformou em uma investigação criminal, um investigador da Divisão de Crimes Graves se juntou à investigação. A primeira coisa que fizeram foi interrogar novamente o irmão de Edward Dean, Robert. Eles coletaram uma amostra de DNA dele,
mas as investigações confirmaram sua inocência. Durante o interrogatório, Robert explicou como uma grande quantia de dinheiro foi parar na bolsa de Edward Dean. Ele viu sua irmã pela última vez em 27 de novembro, quando a ajudou em uma feira de pulgas. Os $3.000 encontrados na bolsa eram rendimentos da venda de itens. Os investigadores revisaram todas as pistas e registros feitos antes da descoberta das provas. Descobriu-se que as chaves do carro de Edward Dean estavam desaparecidas e ninguém sabia onde poderiam estar. Durante um dos interrogatórios, o investigador perguntou a Tabitha como eram as chaves de sua mãe. Tabitha lembrou que a chave estava em um chaveiro em forma de estrela com a figura de Betty Boop. Ela também forneceu um vídeo de família onde essas chaves podiam ser vistas. A polícia estava confiante de que poderia encontrar o culpado se descobrissem as chaves do carro. Enquanto isso, o investigador examinou o protocolo do interrogatório do filho de Edward Dean, Terry, para entender como eles passaram seus últimos dias. Terry contou que sua mãe fez uma pequena viagem cerca de 2 a 3 semanas antes de seu aniversário. No sábado, 27 de novembro, uma semana antes de o carro ser encontrado, ele acidentalmente ouviu uma conversa telefônica dela. Edward Dean disse: "Sinto sua falta. Posso ir até aí e nos encontramos." Terry suspeitou que ela estava falando com um homem com quem possivelmente tinha um relacionamento romântico. Ele acrescentou que nunca tinha visto esse homem, mas ouviu sua mãe falar com ele várias vezes. De suas declarações, ficou claro que Edward Dean possivelmente tinha um novo relacionamento romântico que mantinha em segredo. Após essas declarações, os investigadores começaram a investigar a vida privada dela para descobrir com quem ela estava se encontrando e quais relacionamentos ela tinha. Durante a investigação, o investigador descobriu uma paixão incomum de Edward Dean que poderia levar a novos suspeitos. Ela adorava dirigir caminhões, frequentemente levava seu cachorro e simplesmente aproveitava a viagem. Os investigadores descobriram que, alguns anos antes, ela havia conhecido um caminhoneiro chamado Wayne Black. Embora estivesse casada com Michael na época, Edward Dean e Wayne se tornaram amigos próximos. Seus filhos desaprovavam essa amizade, pois achavam estranho que sua mãe fizesse novos amigos enquanto seu marido Michael estava no trabalho. No entanto, as filhas de Edward Dean recorreram a Wayne Black em busca de ajuda quando sua mãe desapareceu. Black, no entanto, disse que não tinha contato com Edward Dean e que não ajudaria na busca, o que pareceu estranho para as filhas. Elas o consideravam o melhor amigo de sua mãe e suspeitaram que havia mais entre eles. Os investigadores suspeitaram que poderia haver um relacionamento romântico entre Wayne Black e Edward Dean e o convidaram para um interrogatório para descobrir quando e onde tiveram o último contato. Os investigadores ficaram surpresos com a confissão de Wayne durante o interrogatório. Ele relatou que viu Edward Dean na noite anterior ao seu desaparecimento. Eles estavam juntos em um show na cidade de Florence, Carolina do Sul. Após o show, Edward Dean voltou para casa. Por volta da 1 da manhã, ela ligou para Wayne Black e disse que estava em casa, descansando na cama com seus cães. Ela lhe agradeceu pelo ótimo dia e disse que não se sentia tão bem há muito tempo. Então, eles se despediram. Wayne contou aos investigadores que, após o show, ele saiu da cidade por questões de negócios e não voltou para a Carolina do Norte. Ele apresentou seu diário de bordo, coordenadas de GPS e dados de movimento. As investigações não encontraram evidências de um relacionamento romântico entre Wayne Black e Edward Dean, apenas amizade. Wayne Black foi retirado da lista de suspeitos. Ele também apontou um novo possível suspeito para a polícia: o segundo marido de Edward Dean e pai de suas 2 filhas, Anne e Tabitha. O segundo casamento de Edward Dean foi difícil. Seu marido era autoritário e acreditava que todos deveriam obedecê-lo. Conflitos e discussões constantes marcavam a vida familiar, o que afetava a educação dos filhos. Ele estava particularmente irritado com o filho de Edward Dean, Terry, a quem considerava um malcriado e queria educá-lo à sua maneira.
Ele não queria que Terry morasse com eles e falava sobre isso com Edward Dean todos os dias. Ela tentava mediar entre eles e se desculpar com o filho. Após cada conflito, Terry pedia para sua mãe deixar seu marido, mas ela permanecia a cada vez. Edward Dean acreditava que poderia mudar o homem para melhor, mas no final, seu casamento terminou em divórcio, quando as meninas ainda eram pequenas. Após se mudar para outra cidade e se casar novamente, Edward Dean ainda se sentia culpada em relação a Terry. O investigador decidiu descobrir se o ex-marido de Williams poderia estar envolvido no incidente. Mas a investigação revelou que o segundo marido não poderia ser culpado. Ele estava sempre no trabalho e seu paradeiro era conhecido. Ele tinha um álibi incontestável. A polícia continuou trabalhando no caso por várias semanas. Um mês se passou, mas não houve progresso. Em janeiro de 2012, a polícia recebeu uma nova pista. Edward Dean estava trabalhando em sua dissertação na faculdade local, e sua orientadora relatou uma conversa preocupante que tiveram pouco antes de seu desaparecimento. Descobriu-se que Edward Dean estava preocupada com a possibilidade de seu filho se mudar para sua casa. Os investigadores queriam descobrir por que ela estava tão preocupada com o retorno de seu filho. A polícia entrevistou pessoas próximas a Terry, incluindo sua ex-esposa Tara Kennedy. Tara contou que a vida familiar com Terry era muito problemática. Ela notou seu ciúme e agressão quando ela conversava com outros homens. Tara acreditava que problemas nos relacionamentos com sua mãe e seu padrasto influenciaram Terry e o tornaram violento. A polícia voltou à casa de Edward Dean Williams para uma nova busca. Quando chegaram, os investigadores viram que Terry estava queimando coisas no quintal. Ele também havia destruído documentos importantes e itens relacionados a Michael Williams. Isso levantou suspeitas da polícia. Terry não gostava de Michael e tentava se livrar de suas coisas. Durante a busca na casa, os investigadores encontraram as chaves do carro de Williams. Elas só poderiam estar lá se ele mesmo as tivesse levado. Terry foi preso, mas se recusou a cooperar com os investigadores e permaneceu em silêncio. A polícia suspeitou que no dia 28 de novembro, um conflito entre Williams e Terry levou à tragédia. Terry então decidiu eliminar as provas, entrou no carro e o dirigiu para 5 quilômetros de distância da casa para confundir os investigadores. As irmãs de Terry, Anne e Tabitha, ficaram chocadas com sua ação. No tribunal, Terry negou sua culpa e afirmou que um dos admiradores de sua mãe era o culpado. Em 23 de novembro de 2015, no dia em que Edward Dean teria completado 54 anos, o júri considerou Terry culpado e o condenou à prisão perpétua. Os familiares de Edward Dean Williams ainda não conseguem acreditar que seu filho Terry, que parecia tão amável, pudesse fazer algo assim.